Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou a sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Quero já agradecer você que faz parte da nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe para a família Narrativas Antagonista continuar crescendo cada vez mais. Fato do dia: a novela do corte de gastos do governo Lula. Mais uma semana se acaba e cadê o bendito do corte de gastos, gente? Quando é que vai sair essa história? Bom, vocês já sabem que a gente tem aqui o nosso jeitinho de debater esses temas para elevar o espírito crítico, que é o seguinte, um exercício diário para o nosso cérebro. Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te trago uma coisa que você só vê aqui e que eu acerto todos os dias. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: a novela do corte de gastos do governo Lula. Quando a gente ouve falar em corte de gastos, parece que a gente está ouvindo uma novela eterna, né? Porque desde que a gente se entende por gente e fala de governo Brasil, a gente ouve falar na necessidade do corte de gastos. Este específico é algo que vem sendo debatido de uma maneira bastante técnica. Ele já foi prometido diversas vezes, ainda não ocorreu e ninguém sabe quando ocorrerá. O que se diz agora que o governo tinha deixado para anunciar depois do G20. G20 acabou, cadê o corte? Cadê o corte? Mas enfim, recordar é viver, né? Vamos voltar a um tempo gostoso da eleição, aquela calma, as famílias se entendendo, o país se tornando um só, com um único objetivo. Nessa época gostosa que foi a eleição para a presidência da República, havia um debate sobre corte de gastos. E o então candidato e agora presidente Lula se posicionava dessa maneira aqui. Acreditava que a gente ia voltar a governar esse país depois de tudo que nós passamos. Quem é que achava que a gente podia voltar depois do homem que governou, destruindo esse país 4 anos, gastou quase equivalente a 60 bilhões de dólares para não sair do governo? Quem é que imaginava que nós pudéssemos aqui junto hoje estar ouvindo do presidente, da boca do presidente da Petrobras: nós vamos colocar 250 milhões de reais para investir em cultura novamente na Petrobras? E a contrapartida que uma empresa do tamanho da Petrobras tem que dar ao povo que tanto fez para que ela fosse criada é investir em coisas que interessam ao povo. E cultura pode não interessar a um ditador. Cultura pode não interessar a um negacionista. Mas cultura simplesmente interessa ao povo tanto quanto interessa um prato de comida, quanto tanto interessa qualquer outra coisa que esse ser humano faça. Essa é a grandeza desse gesto que está acontecendo hoje aqui no MAN. O MAN que vai ser a sede da cúpula do G20 em novembro deste ano aqui, que abrigou ontem a reunião dos chanceleres do mundo inteiro do G20 aqui, e que vai servir para muitas outras coisas, porque eu já disse ao presidente da Petrobras: quando terminar o G20, a Petrobras precisa continuar ajudando a cuidar do MAN, porque isso aqui é um patrimônio cultural do nosso país. Pois é, né, gente? Que coisa! Vou trazer agora aqui para vocês, falando do corte de gastos do governo Lula, um tweet do Luan Esperandio. Governo Lula falando de corte de gastos me lembra este meme da pandemia. Quem ri vai pro inferno, quem ri vai pro inferno. Olha, o governo Lula com corte de gastos já adiou várias vezes. Sabe o que parece? Parece marido que não quer chamar encanador, não quer chamar pedreiro, não quer chamar ninguém porque ele conserta tudo em casa. Mas
aí ele nunca faz. E aí quando a mulher vai brigar, ele fala, amor, se eu disse que vou consertar, é porque eu vou consertar, não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. E o governo está fazendo exatamente isso com o corte de gastos. Só que enquanto não corta de um lado que precisava cortar, do outro vão surgindo coisas como essa que o Luciano Carvalho está trazendo aqui. O Luciano Carvalho é de esquerda. 110 milhões para fazer uma novela para um canal que dá traço de audiência. Quando falamos de corte de gastos, essa é uma das coisas que tinham de ser prioridade. TV Brasil vai fazer uma novela com edital de 110 milhões. Aí aqui, indo para os comentários da direita, Rubinho Nunes, vereador de São Paulo. Corte de gastos de Lula. Farmácia popular, auxílio gás. Mas continuam garantidos Lei Rouanet e luxos da Janja. E aqui a notícia do último 1º de novembro, com captação bilionária até outubro, Lei Rouanet bate recorde em 2024. O valor é 55% maior que o já registrado no período desde o início da Lei de Incentivo à Cultura. Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, diz que os resultados são históricos. Históricos são também. Não podemos discordar da ministra nessa adjetivação tão bem dada. E desde quando que se fala em corte de gastos? Vou trazer aqui para vocês Fernando Haddad, no último dia 4 de julho, junho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em julho, ele estava falando que já tinha autorização para o corte. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. É o pente fino, ministro? Esse é o pente fino? Esse é o pente fino dos benefícios? É o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias, um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos ao número de 25,9 bilhões. Só que aí começa um debate do onde cortar. E tem um lugar que tem sido muito debatido e o corte de gastos depende do Congresso, e aí que é a grande questão, como é que vai cortar, que são as tais emendas parlamentares, que de uns anos para cá já tem orçamento secreto, e isso ganhou uma proporção estratosférica. E o presidente Lula, em vez de apresentar primeiro o corte de gastos, ele tem ido debater essa questão na imprensa. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. A ministra que cuida dessa área social, você lembra dela ainda? Lembra da campanha Simone Tebet? E ela está também nesta novela do corte de gastos. E ela garante que o corte vai ser de supérfluo, não da área social.
Queremos chegar em tantas economias, porque a revisão de gastos não vai tirar um direito sequer de qualquer cidadão brasileiro. Nós estamos falando de rever políticas ineficientes que, de novo, vai ajudar a conseguir cumprir a meta de 25 e 26. Pode passar? Pode passar, a depender da vontade do Congresso Nacional. Não estamos fechando conta, vai dar 100 bi, vai dar 80 bi ou vai dar 50 bi. Nós colocamos o que nós achamos justos com o Brasil. O projeto Brasil não termina em 2026 e a revisão de gastos não termina em 26. Ela começou, né, em 2023 e ela tem que se perpetuar ao longo do... Enquanto o tal do corte de gastos não está saindo, tem outras coisas que estão saindo na área da economia que já deram a maior encrenca. E uma delas, quem não se lembra? Taxa das brusinhas. Vocês lembram que saiu essa, vamos dizer, briguinha, rusga, não se pode dizer nem briga, foi uma pequena rusga entre Janja e Choquei, em abril do ano passado. Governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas de até $50. A medida deve beneficiar lojas Renner, Magazine Luiza e Mercado Livre e é adotada após reclamação do setor sobre a concorrência desleal de AliExpress, Shein e Shopee. E aí entra a Janja. Choquei, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Jesus amado, por onde começar? Vou, na opinião, começar isso aí, tá? A taxação é para as empresas, não é para o consumidor. Não. Aí, o que aconteceu? A primeira-dama tentou continuar explicando. Amigo, total errada essa matéria. Tô aqui no avião com o ministro Haddad, que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater a sonegação das empresas e não taxar as pessoas de compram. E ela tomou uma nota da comunidade. Isso é falso. Atualmente, empresas já pagam impostos para itens abaixo de $50, enquanto os consumidores estão isentos de cobrança. O governo acusou empresas de se passarem por consumidores para evitar taxas e pretende cobrar impostos para todos. A Choquei foi lá e corrigiu. Agora, primeira-dama Janja diz que procurou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esclareceu sobre a isenção de importação de encomendas da AliExpress, Shein e Shopee. Se trata de combater a sonegação das empresas e não taxar as pessoas de compram. Gente, você vê que a Choquei gosta tanto da Janja que até o erro de português colocou, né? Mas vamos em frente. Felipe Neto, outro grande tributarista brasileiro. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shein ou AliExpress, saiba, estão mentindo para você de propósito. Toda compra feita nesses sites já é tributada em até 60%. Contudo, algumas empresas estão cometendo fraude para fugir do pagamento de impostos. Tomou também notas da comunidade. Conteúdo enganoso. O texto induz o leitor a crer que somente operações fraudulentas serão afetadas, o que não é verdade. E hoje todo mundo já paga a bendita da taxa que não ia existir e acabou-se. Aí, enquanto se discute corte de gastos, qual é a outra discussão que atravessa o samba? A Aerojanja. A compra de um novo avião presidencial. Ou melhor, de uns novos aviões presidenciais. Como? Vamos deixar o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, explicar essa história. Bom, o que aconteceu, de fato, é o seguinte: todo mundo teve tempo de repensar sua vida. Ou seja, foram 4 horas e meia em que eu pensei muito o que eu tinha feito na vida, o que tinha para fazer, sabe? E você pensa como um ser humano, o que você cometeu de erro, o que você cometeu de acerto, se você passou pela terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado. Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo, alguns com mais medo, outros mais tranquilos. Estava comigo, sabe, algumas pessoas que não deveriam ter medo. O diretor-geral da Polícia Federal estava comigo, o Galípolo, que foi agora indicado pelo Senado para ser presidente do Banco Central, estava comigo, estava mais 4 mil, estava a Janja comigo, ou seja, e terminamos tranquilo. Bom, desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, sabe, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. É exatamente isso que vocês ouviram. A proposta é alguns aviões. Desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, sabe, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões
para que o Brasil, um país grande, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sabe, todo 360 mil quilômetros de florestas, sabe, tropicais, com 8 mil quilômetros de fronteira marítima, 5,5 milhões quilômetros quadrados de água, que é sob a responsabilidade do Brasil, nós precisamos nos preparar. Não dá para a gente ser pego de surpresa. Então, nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula, ou para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Bolsonaro, ou para quem foi presidente. Não, um avião para o presidente da República é um avião para a instituição, presidente da República, quem quer que seja eleito presidente da República. E nós vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajar. A gente não governa o Brasil com ministros ficando coçando lá em Brasília. O ministro tem que viajar, tem que fazer entrega, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com o governador, tem que conversar com o povo. Então eu vou cuidar de uma lição muito grande. Eu, durante muito tempo, fui muito comedido, porque eu, quando comprei esse avião, 309, é o mais pequeno, sabe, da Airbus, ou seja, quando eu comprei o mais barato e o menor. Mesmo assim, o Brizola alcunhou o Aerolula. Então, você está lembrado que a campanha de 2006 foi feita em cima do Aerolula, como se o avião fosse um privilégio do presidente da República. Eu superei isso. Eu, aos 79 anos, superei isso, porque é o seguinte: o presidente da República tem que se respeitar, a instituição tem que ser respeitada, e o Brasil é muito grande e não precisa de um presidente da República correr risco. Eu, por exemplo, quando tomei a presidente, o Fernando Henrique Cardoso falou comigo: ô Lula, se você quiser, eu faço o pedido de um avião para não sofrer o desgaste político. Eu falei: não, Fernando, não precisa, porque nós tínhamos 4 aviões, 2 grandes chamados de sucatão e 2 pequenos chamados de sucatinha. Eu lembro que o grande carregava 14 mecânicos dentro. Quando parava em qualquer lugar, caía parafuso para tudo quanto é lado. Ou seja, é uma vergonha um país não se respeitar. Então, foi isso. Graças a Deus estamos vivos, graças a Deus não aconteceu o pior, mas é um risco que a gente não pode passar. A gente tem que evitar, porque, sabe, o mínimo que nós temos que ter cuidado é com a instituição, sabe, das autoridades, que tem que viajar para cumprir compromissos para o Brasil. Aqui, olha, uma outra notícia agora do antagonista. Governo Lula planeja aumento de 30% para cargos comissionados. Em um contexto de inflação crescente e pressão interna e externa para conter despesas, a medida sugere um aumento em 2 etapas: 2025 e 2026. A proposta que o governo pretende encaminhar para o Congresso vai prever aumentos entre 9% e 30% para tanto cargos em comissão quanto funções gratificadas. Ele reúne diferentes categorias do funcionalismo federal e a alegação é de que as remunerações acumulam uma expressiva defasagem frente ao setor privado e algumas carreiras de Estado. A lei orçamentária anual de 2025, o orçamento do ano que vem, já destina 2 bilhões e 100 milhões de reais para novas contratações no serviço público federal. E aí fica essa história. E cadê o bendito do corte de gastos? Se ouviu falar uma coisa do corte de gastos até agora, que depois dessa ziquezira com militar e plano de matar não sei quem e militar preso, parece que deslanchou a conversa. O governo Lula pretende fixar em 55 anos a idade mínima para que militares possam entrar com pedido de ingresso na reserva remunerada. Hoje não há uma idade mínima para a concessão do benefício. A expectativa é que algumas medidas do ajuste fiscal sejam acertadas numa reunião com o presidente Lula e com o ministro da Fazenda no dia de hoje, no Palácio do Planalto. Essa seria uma de algumas regras que seriam ajustadas para os militares. Tem alíquotas que são diferentes entre Exército, Marinha e Aeronáutica, enfim. Tem um monte de coisa que precisa acertar, parece que vão agora ver isso dos militares. E aqui eu trago para vocês o presidente Lula falando recentemente, agora dia 13 de novembro, sobre as pressões recebidas para o corte de gastos. E ele fala que a elite quer que corte, mas não quer que corte seus privilégios.
A gente discutindo o corte de 10 bilhões, 15 bilhões, 12 bilhões, e de repente você descobre que você tem 546 bilhões de benefício fiscal para os ricos desse país. Como é que é possível? Você pega, por exemplo, a Confederação da Agricultura, que tem uma isenção de quase 60 bilhões de reais. Você pega o setor de combustível, que tem isenção de quase 32 bilhões de reais. Ou seja, você vai tentar jogar isso em cima de quem? Do aposentado? Da dona de casa? Da empregada doméstica? Nós acabamos de aprovar uma desoneração para 17 setores da indústria brasileira. Qual é a estabilidade no emprego que eles garantem? Qual é o aumento do salário que eles garantem? Nenhum. Apenas pega a isenção fiscal, não tem nenhum compromisso com o povo trabalhador, apenas para aumentar o lucro. O que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar são os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do país. E eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. E já quando é a imprensa que chega para perguntar para o presidente de corte de gastos, a reação é essa daqui. Eu não vou discutir nenhum assunto que não seja educação. Nem mais nada. Mas nem Estados Unidos, nem Venezuela, nem Nicarágua, nem a Rússia, nem a China. Ou seja, hoje é Enem. Hoje o assunto é Enem e o ministro já deu as informações para vocês. Tá bem? Obrigado, gente. Obrigado. E aí, o que é que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Calma, que antes de você opinar, a gente vai para as narrativas. A direita encanou com essa história de Estado mínimo, porque eles odeiam pobre. Eles não querem que pobre, não é que voe de avião, eles não querem que pobre tenha nem educação. Por isso eles vêm com corte de gastos. Agora, corte de gastos é o quê? Corte de gastos de incentivo fiscal para o velho da van? Ah, daí não pode, que a economia vai quebrar. Eles querem que corte em saúde, em educação, em programa social, para manter o povo sempre escravo. É a mentalidade eurocêntrica e colonialista da elite brasileira. E isso está sendo superado pelo governo Lula. O governo Lula não governa para Faria Lima. Não tem um Paulo Guedes metido ali fazendo o que o mercado quer. Se o mercado quer que o povo passe fome, problema do mercado. E essa imprensa golpista, chiando dia e noite, late mais alto que daqui eu não te escuto. PT é gastança e quebradeira. E essa galera limpinha, que não quis votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro come e derrama farofa, mas o Bolsonaro tinha o Paulo Guedes que sabe fazer conta, né? O PT sabe fazer conta de quê? De roubar. É essa conta que o PT sabe fazer. Quanto que vai roubar na Petrobras? Quanto que vai roubar em cada escândalo que eles vão promover? E agora a conta tá caindo no bolso das pessoas, porque vieram com essa conversa de ai, vai ter cerveja, ai, vai ter picanha, mas o PT é igual uma nuvem de gafanhoto. Eles chegam no poder é para criar taxa. O Haddad não pode olhar para nada que ele cria taxa. Se bobear, ele cria a taxa da taxa. É taxa de brusinha, é taxa disso, é taxa daquilo, é preço de tudo subindo. E luxo pra Janja. E vamos comprar aerojanja. O corte de gastos não vai sair nunca. Enquanto a esquerda não quebrar o Brasil, ela não sossega. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que graças à ajudinha da imprensa, o Lula tem conseguido adiar o corte de gastos. Mas agora já está numa encruzilhada, porque a popularidade está caindo, como mostram as pesquisas. Algum corte terá de ser feito. E como que vai ser feito com um governo que está praticamente na mão do Congresso, não tem poder de barganha, não tem poder de negociação, precisa demais do judiciário, e o judiciário tem salários altíssimos e quer aumentar, e consome demais, e tem seus privilégios. Como é que ele vai fazer esse corte? Essa é a grande questão. Vai ficar uma briga entre vamos cortar ou vamos aumentar imposto? E até agora o que está acontecendo é aumentar imposto. E o governo consegue
que fazer isso por quê? Porque o governo Lula não é cobrar pela maior parte da imprensa como o Bolsonaro era. Nem de longe, nem de longe. E assim, não é questão de gostar de um, gostar de outro, não é essa a questão. A questão são fatos. Se o Bolsonaro passasse 2 anos inteiros prometendo um corte de gasto que não sai, ele estava apanhando todo dia, o Lula não tá. O Haddad fala, é semana que vem, é não sei o quê. E fica tudo bem, entendeu? Fica tudo bem. Parece até brincadeira. Eu até falei, essa piada é verdade. Parece aquela história do marido que fala que vai consertar as coisas em casa, você quebra, ele fala, amor, se eu digo que eu vou consertar é porque eu vou. Não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Tá isso aí o corte de gastos. Esculhambação total. E aí, quando se fala em corte de gastos, dá a impressão de que necessariamente é um corte de gasto social. E aí o governo faz muito esse discurso de que está cortando os gastos e vai cortar do mais pobre. Enquanto isso, os mais ricos continuam com privilégios. E teve aí uma movimentação muito interessante do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que eu acho que você deve ter gostado também. E ele foi lá e divulgou todo mundo que está recebendo incentivo fiscal do governo. Aí você vê que é 100 milhões que uma empresa não precisou pagar de imposto, é não sei quantos milhões da outra. Até o Felipe Neto teve 14 milhões de isenção, mesmo montante do prêmio da Mega Sena. E a Virgínia, essa moça que é influencer, acabou de comprar uma bolsa de 500 mil reais, ela teve 4 milhões de isenção dados pelo governo brasileiro. Nunca tinha sido divulgada essa lista de isenção. Ela foi divulgada na sexta-feira da semana passada, ainda está repercutindo, está todo mundo cavando. Porque é verdade, esses privilégios têm de ser cortados. Por que o governo não corta? Por que o Congresso Nacional não corta? Esse privilégio dessa isenção fiscal era uma coisa que era para ter sido da pandemia e foi alongando e foi mudando a regra. A gente tem um regime de gastos disfuncional no Brasil e é um deboche com o cidadão. A gente tem a imensa maioria das famílias brasileiras com dívidas. As famílias estão endividadas. E enquanto isso, o governo gasta mais, vai cedendo privilégios que vai aumentar o salário daqui do funcionalismo, vai aumentar o salário dali do funcionalismo. E quando a gente ouve, por exemplo, cargos comissionados federais estão com salário abaixo do que seria o mercado e do que seria até mesmo cargos efetivos, cargos desses que a pessoa fica para sempre, ele está abaixo o que é comissionado, que você pode demitir, a pessoa vai sem nada embora. Tem dificuldade de recrutamento? Tem mesmo. Tem mesmo, tá mesmo abaixo do mercado. Não consegue recrutar gente qualificada. Ou consegue recrutar quem é qualificado, mas que tá de olho em desviar dinheiro. É um problema do Estado brasileiro. Agora, a pergunta precisa de tanto cargo? O que o Brasil precisa, na verdade, é de um desenho novo dessa administração. É a tal da reforma administrativa, que entra governo, sai governo, você vai ver prometendo isso. Só que fazer a reforma administrativa significa tirar das tetas do poder quem está lá agora mamando. E esse pessoal vai querer cortar os próprios privilégios? E tô falando aqui de todos os lados, tá? Inclusive do pessoal que está no governo, do pessoal que é oposição. Cortar privilégio é um problemaço no Brasil. É muito difícil conseguir. E o governo Lula não está nem em vistas de. Só que ele está perdendo o apoio do povo. A avaliação de um presidente é sempre na economia. A pessoa está comprando eletrodoméstico, está viajando, presidente bom pra caramba. Não importa se ele tem ou não a ver com isso. Você começa a ter que fazer conta para botar iogurte no carrinho do mercado, acabou pro presidente. E o Lula tá nessa. O preço de arroz subiu, o pessoal não comprou picanha, não comprou cerveja. Ele pode estar se dando bem nas desculpas para a imprensa, que estão sendo muito bem aceitas para não fazer o corte de gastos. Ele pode pregar para convertido e falar para os filhotes de rico que fazem cosplay de MST que a elite quer que corte não sei o que e eu quero o povo. Os tontolão vão acreditar, é muito tontinho que tem. Os tontinhos da militância acreditam, mas o grosso do povo não. E quando começa a cair a aprovação popular, o governo tem de fazer alguma coisa. Resta saber se o tal do corte de gastos sai ainda esse ano. Porque em não saindo, a conta não vai sobrar só para a popularidade do Lula, não. Vai sobrar para a gente também pagar. Pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que tem que cortar gasto? Não tem? Mais Estado, menos Estado? Me conta tudo. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Beijo, até lá.